Bom dia a todos, irmãos. Deus nos abençoe e nos instrua nesta manhã. Tá. Um tema que é tão em moda, irmãos, tão em voga, e por estar tão em evidência, às vezes nem nós sabemos o que fazer, né? Nós acabamos ficando perdidos, né, no meio de um mundo tão conturbado, né? Então, só para fazer a introdução aqui, o tema da IBD de inverno, ao longo do mês de julho, será sobre família cristã e seus desafios no século XXI. Pode passar aí, Augusto está passando. O tema de hoje é sobre, então, dos temas que teremos no mês de julho, o tema de hoje é o tema do semestre, o tema de hoje será famílias cristãs no cativeiro cultural. No próximo domingo, cultivando casamentos sólidos em um mundo líquido. Depois teremos família cristã e as redes sociais. Depois, no penúltimo domingo, nós teremos preparando os filhos para enfrentarem um mundo pós-cristão. E no último domingo de julho, teremos a crise da masculinidade e o chamado dos homens à responsabilidade do lar. Tá certo? Pode passar. O meu PowerPoint que pareceu táxi em dia de chuva, quando você precisa não aparece, ele não abriu aqui. Eu vou seguir o que está ali, então. Para mexer nisso aqui, não dá show. Não. Só vou virar, não, tranquilo, quiser para mim nortear aqui, então. Bom, irmãos, o tema é um pouco, né, complexo, e por ser complexo é que nós estamos estudando, né, sobre como as famílias cristãs, né, devem ou deveriam, pelo menos, se comportar, né, na era que nós vivemos, em tempos em que vivemos, né. E eu fiquei pensando, quando estava preparando essa aula, com o que eu poderia comparar, então, as famílias de hoje, né? Aí eu imaginei uma coisa assim, muito simples, né? Você pega, por exemplo, um saco de cebola, um saco de batata, um saco de laranja, né? Se ela fica guardada, ela tem um prazo de validade, tudo ali tem um prazo de validade, né? Mas alguma fruta ali dentro vence mais rápido do que a outra, começa a estragar mais rápido do que a outra, mas muitas estão intactas ali dentro. Só que quem olha de fora, ele vê que tem alguma coisa fedendo ali dentro, né, daquele saco de batata, de cebola, de laranja, né? Ele pode até pensar assim, poxa, todos estão podres? Não necessariamente, né? Mas, como um todo, tem um cheiro não muito agradável? Tem, né? Mas ali dentro vai ter cebolas boas, né, batatas boas, laranjas boas, só que elas vão convivendo com outras frutas que vão apodrecendo ao longo do tempo. Né, guardadas as proporções, e aqui um exemplo muito simples, né, nós estamos numa sociedade mais ou menos assim, né, que quem olha de fora fala assim, ninguém presta, nenhuma família presta, ou casamento nenhum presta, né, então cria-se estigma, né, que tudo é a mesma coisa, que tudo é farinha do mesmo saco, né, banana do mesmo cacho, e por aí vai. Eu estou usando o mineirês aqui, o mineirês aqui. Pode passar aí, Augusto, que o meu não abriu, eu vou seguir o daí. Então, questões contemporâneas da família, né? Nós vivemos, irmãos, né, no mundo, né, num período bem atípico da história da humanidade, que as coisas acontecem muito rápido, né? Então, todos nós, e nós como família cristã também, somos atropelados pelos fatos, né? Então, nós ficamos, né, premidos entre o que o mundo diz que é certo, né, e entre o que a igreja diz que deve ser, o que tem que se fazer à luz do que a Bíblia manda fazer. Né, e muita gente não consegue conviver ou transitar bem, dada a velocidade que as coisas mudam. Então, esse período que nós vivemos na história da humanidade, eu vou pedir para alguém ler 2 Timóteo 3:1, tá bom? Enquanto alguém abre 2 Timóteo 3:1. Então, nós vivemos num período muito atípico da história. Por que é um período atípico? Né, porque a evolução é muito rápida, né? Então, a gente acaba sendo atropelado pelas mídias, pela televisão, pelas novelas, né, que influenciam nossos filhos, né, já nos influenciou de alguma forma no passado. Você pode pegar a década de 70, por exemplo, as modas, né, quando se lançou calça jeans nos Estados Unidos, depois lançou calça boca de sina. Eu lembro que lá no interior de Minas, eu era criança ainda, eu via meus tios todos usando as calças boca de sina. Eu ficava pensando, mas como que isso chegou aqui? Olhando para trás hoje, porque na época eu era um jacu, eu não sabia, né? Mas assim, eu olhando para trás, hoje eu fico pensando, que você tinha, quando muito, alguém na redondeza tinha um rádio, por exemplo. Mas como que isso, já naquela época, era avassalador? Então, você via todos os rapazes da época, né, usando calça boca de sina. Né? Eu lembro dos meus tios usando, de amigos mais próximos,
Eu, 8, 9 anos, mas me lembro dessa cena. E hoje, eu olhando para trás, eu penso, como que aquilo chegou lá no interior de Minas, que na TV eu fui conhecer 10 anos depois, né, que tinha um rádio a cada 2, 4 sitiantes, alguém tinha um rádio, por exemplo. Porque se naquela época já era um rastilho de pólvora, o Itamar, que é do interior da Bahia, lá também deve ter chegado, né, Itamar? Calça boca de sina para os rapazes, cabelo comprido para os rapazes, enfim, e isso já chegava naquela época. Então, hoje nós assustamos muito, mas se você for fazer uma proporção dessas épocas, né, as modas também chegavam muito rápido. Então, é natural que hoje, né, com a velocidade que as coisas caminham, né, e voam até, é muito mais natural que essa informação chega muito mais rápido, tá bom? Então, às vezes, nós assustamos com uma coisa que nós já deveríamos saber que é comum para o fim dos tempos, da dinâmica que as coisas vão acontecer. Quem achou 2 Timóteo 3,1, leia, por favor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso, irmão. E se continuar lendo, vai dizer como que são? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Ó, é desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, né, debochados, né, o que é mais ou menos nós vivemos na família, né, na família moderna ou na família pós-moderna, né. Nunca antes, irmão, nós tivemos registros, né, tão grandes, né, de mudanças que fazem tempo recorde, né. Daniel, de alguma forma, já prevera isso, né, quem achar aí, Daniel 12, 4, né, que nós nunca registramos mudanças tão grandes, né, ou descobertas científicas, tantas mudanças em tão pouco tempo, e que tem afetado também nossas famílias de alguma forma. Então, quem for ler, pode pegar o microfone aí, para que todos ouçam quem está assistindo pela internet, né? Então, irmãos, as mudanças são tão grandes e de forma tão rápida, que na maioria das vezes nós somos atropelados por essas mudanças, né? E a gente acaba, às vezes, quando chega uma novidade, chega alguma coisa, né, todos nós ficamos sem saber o que fazer e como agir. E claro que isso reflete na família também. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Daniel 12, 4. Quem achou, leia, por favor. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, irmãos, que a ciência vai multiplicar, que tudo vai acontecer, que tempo que nós vivemos, né, isso já fora previsto pelo profeta Daniel. A multiplicidade, né, de eventos que facilitam, que facilmente nos assustam e, ao mesmo tempo, nos desafia a dominá-los. O problema, irmãos, é que às vezes nós não sabemos o que fazer, né, com situações novas que se apresentam, né? Então, isso na família é um problema, né? Tirando a tecnologia, é muito comum que os filhos falem com os pais algumas coisas, né, ou arguem os pais, ou questionem os pais, e os pais, por exemplo, não sabem o que falar para os filhos. Isso é um problema sério que nós vivemos na família, né, nessa família, esse choque cultural, né, porque os filhos ouvem alguma coisa, aprendem alguma coisa na escola, né, chega, questiona os pais, e muitos pais se curvam diante disso, dizendo, mas deve ser assim mesmo, se está falando é porque é novidade e tal, e acaba se curvando diante daquilo, e nós temos hoje uma predominância dos filhos em relação aos pais, né, os pais que perdem controle de filhos, numa cultura que acaba se misturando, se imiscuindo, e depois ninguém separa nada, né? O que é do mundo secular, o que é da igreja, o que é realmente o que a Bíblia diz que tem que ser, ou como deve ter, né, esses valores, né? Se seu filho chega e diz, mas todo mundo está fazendo, né? Aquela clássica frase assim, você não é todo mundo, né? Aqui tem valores, aqui tem limites, né? A forma que nós ensinamos para nossos filhos também, né, isso forma essa conjuntura da família que é importante, né, você educar seu filho, né, não porque ele é crente, né, uma coisa que porque eu cresci em igreja Assembleia de Deus, né, a gente era muito castrado em muitos pontos, né, e de forma errada, não estou dizendo que você não deve ser podado eventualmente, mas era castrado de forma errada, era tolhido de forma errada na maioria dos casos,
E eu ouvia muito de um tio meu que era presbítero, dizendo assim, mas isso aqui não é coisa de crente. Crente não pode fazer isso. Aí um dia eu pensei assim, então quer dizer, se eu não for crente, eu posso fazer? Falei, não poderia. Aquele fato específico eu não poderia fazer. Como que eu procurei ensinar para os meus filhos, né, que são todos adultos agora, meus 3 filhos. Meu filho, você pode estar morando aqui em casa, na Lua, na China, que isso você não pode fazer. Porque isso não se faz por questão de respeito. Sabe? Respeitar as pessoas, ser educado, ser cortês. Você não pode fazer, não é porque você mora aqui em casa. Você podia estar morando em qualquer lugar que você não poderia fazer, porque você passa valores. Né? O valor transcende a crença nesse ponto aí. Tá bom? Então, assim, é um erro quando nós mesmos falamos para os nossos filhos. Uma colega nossa, uma vez, veio me falar de um problema que está tendo com a filha, e ela disse, Sebastião, esse dia eu falei para minha filha que enquanto ela comer do feijão aqui em casa, ela tem que me respeitar. Você acha que eu falei errado? Eu falei, não sei se foi certo ou errado, vamos só refletir no que você falou. Enquanto ela comer do feijão da sua casa, ela tem que te respeitar. Então, se amanhã ou depois, essa pessoa de quem você está falando oferecer o feijão para ela, ela vai poder, lá com ele, ela vai poder comer o feijão. Porque se o valor que você quer passar não for esse, né, a lógica não é essa. Ela pode dizer, minha filha, você não pode fazer isso, não é porque você mora aqui em casa, ou não é enquanto você estiver morando aqui na família, é enquanto você for pessoa, gente nesse mundo, você não poderia fazer isso. Porque essa questão de você criar parâmetro objetivo, porque ele é muito fácil de ser quebrado, né? Enquanto morar aqui em casa, ou enquanto estiver, né, sob a minha despesa. Então, esses cuidados nós precisamos ter para que nós possamos dominar esses desafios. Então, nós precisamos ter esse domínio e esse controle dos nossos filhos, porque a aula de hoje não é educação de filhos, mas é o filho que forma a família e é o filho que amanhã vai formar a família dele. Se ele não traz esse valor, a gente vai ter problema no futuro. Né? Quem achar Mateus 24:6, leia, por favor, para a gente poder avançar aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso. Esses rumores nós estamos vivendo, né, irmãos? Guerra, briga de pai com filho, filho com pai, pai com mãe, filho com mãe, irmãos com irmãos. Né? Se continuar lendo o contexto, vai ser esse, que são os tempos que nós estamos vivendo, e a ideia do texto hoje, da aula de hoje, é falar exatamente sobre isso. Pode passar aí, Augusto. Bom, para a gente falar dos desafios da família de hoje, é importante que nós entendamos como que era a família antigamente. Eu vou fazer pergunta para as 2 pessoas aqui. Né? Como que vocês acham que a família era antigamente? Vocês acham que a família sempre foi nesse formato, ou como que vocês acham que era a família? A família desde o começo do mundo era como a de hoje? Como que vocês acham que era a família lá na origem? Só 2 por vez. Eu acho ser semelhante. Eu acho que nós acreditamos que talvez tenha ocorrido alguma mudança, mas na realidade não. Eu acho que a constituição familiar, fora os princípios cristãos, a sociedade tenta mudar em todas as gerações, mas ela sempre se mantém. Tá. Quem mais? Como que você acha que era a família lá na origem? Lá? Itamar, fala alguma coisa. Como é que era a família lá, que você acha? Lá no comecinho da origem da humanidade lá. Voluntariamente? Voluntariamente você foi indicado. Bem, rapaz, o seu texto ali já está até falando mais ou menos como é que era, né? Eu não sei se eu devo colar. Mas, Sebastião, nos primórdios, a gente passou por várias fases, né? Então, na época da igreja primitiva, por exemplo, prevalecia, e até na época dos meus pais, por exemplo, a questão do patriarquismo, por exemplo, né? O pai, a figura do pai era algo que prevalecia, né, na família. As decisões partiam do homem. Por exemplo, minha mãe, e a gente não está falando de um tempo tão, sei lá, 60 anos atrás, minha mãe casou com meu pai, e quem determinou isso foram os pais dela, que escolheu com quem ela ia se casar. E minha mãe pouco conhecia o meu pai.
É um exemplo de como foi constituída a família da minha mãe. Ela não teve nem o direito de escolher, por exemplo, com quem ia se casar, né? Hoje, a exemplo do que eu falo, se nós não atentarmos, a gente, quiçá, não vai poder nem mesmo orientar. Aliás, os nossos filhos nem mesmo vai querer ouvir a orientação dos pais acerca do melhor homem ou da melhor mulher com quem ele deve se casar. Né? Então, eu penso que alguns valores, lógico, eles permanecem até hoje, e graças a Deus por isso, pelo menos aqueles valores que provêm, né, das Escrituras. Agora, essa questão cultural tem grande influência na família, sempre teve, né, e a gente vê que alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, esses valores permanecem até hoje, por exemplo, né, no que diz respeito a direitos e deveres do homem, da mulher, dos filhos, né? Okay. Então, acho que é por aí. Tá certo, irmãos. Para entender, então, irmãos, a família de hoje, o contexto de hoje, é importante que a gente volte um pouco, né, entenda como foi a origem, né, como era a família nos primórdios, que são no primórdio da humanidade, no começo, né, da nossa vida aqui na Terra, né, que ninguém delimita exatamente quantos anos isso aconteceu, né, falam em 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo, né, alguns estudiosos falam outras datas, mas, enfim, eu estou falando aqui bem da origem mesmo da humanidade, da formação das pessoas, assim que a população ia crescendo, né, eles iam se agrupando, ia se formando, né. Mas a origem da família, irmãos, a mais antiga que eu achei, da etimologia da palavra família, é sobre famulos, né? Não sei se tem proparoxítona, né, no latim, mas é famulos, que quer dizer escravo doméstico. É interessante. A etimologia da palavra família, né, vem de famulos, que na origem a palavra significava escravo doméstico. Era assim, alguém que você domesticava e ficava ali te ajudando, cuidando. E aqui não é necessariamente o escravo cativo, né? Na época você tinha o escravo voluntário e o escravo cativo. Ou seja, o escravo que era forçado, que fazia trabalho forçado, ou porque foi conquistado e tal, mas você tinha também o escravo, a pessoa que te ajudava, que, guardadas as proporções, seria hoje como uma pessoa que trabalha na sua casa, um doméstico, uma doméstica, enfim, alguém que é dali, que mora na sua casa, que trabalha por ali. Seria mais ou menos isso, esse escravo voluntário, tá bom? Ou servo. Você pode ver que os profetas tinham o seu moço, que era um escravo, né? O moço dos profetas ali era um escravo, um ajudante, seria um ajudante de ordem hoje, que era alguém voluntário. Pelo contrário, era até disputado para, digamos assim, servir alguém importante. Isso na época era assim, tinha até uma certa disputa dessas pessoas. Assim, o moço de Elias, o moço de Eliseu, como tinha também as pessoas que cuidavam das senhoras e tal. Isso era bastante comum na sociedade da época. Tanto é que a palavra famulos, né, que formou família, que a derivação depois formou a palavra família, na origem já significava o escravo doméstico, alguém que morava ali. Então, como que era a família daquela época? Ela era formada, né, era o conjunto de escravos que pertencia ou que pertencem, né, a um chefe ou a um senhor. E aqui abrangia todo mundo, né? Podia ser a esposa, os filhos, né? Assim, a origem da época, mais ou menos, era essa, da palavra, né, que formava o conjunto ali dos famulos ali, né? Esposa, filhos, servos livres e escravos. Né? Como que eles se organizavam, irmãos? Bem no Primórdios, né, eles se organizavam, né, em tribos. Tem aqui discussão dos sociólogos e antropólogos, se associava primeiro em grupos, né, ou em tribos. Tanto é que a palavra, a que eu achei mais próxima de tribos, talvez seja mais confiável, porque a palavra que nós temos hoje de tribunal, por exemplo, vem de tribo. Então, a tribo eram organizações de pessoas que iam se formando e eles se autorregiam. Né? Então, assim, as terras não tinham dono, então as terras estavam soltas por aí. Então, alguém casava, casava, um modo de dizer, né? Juntava, assim, ia formando uma família com escravos, servos, e ele formava uma tribo. Naquela tribo tinha um líder, que era o tribuno, tá bom? Tanto é que aquele tribuno é que geria a tribo, e ele era o governo da tribo. Ele era sacerdote, né? Ele era o líder, ele era o governo, ele que editava as normas, as regras. Então, as tribos se organizavam, né? E cada tribo tinha o seu culto, inclusive. Por que eles não faziam cultos em conjunto? Porque cada tribo tinha um deus, cada tribo adorava alguém. Então, ele tinha um altar na sua tribo,
né, que podia ser a mesma casa, uma casa grande ou várias casas, guardadas as proporções, parecido com os índios têm essa cultura até hoje, você tem uma oca maior, as tabas, né, que eles chamam também, ocas ou tabas, que seria um conjunto de ocas, e você tem um pajé, um cacique. As tribos, na época, era mais ou menos assim, né? Você tinha um tribuno, que era o líder da tribo, que ele era o governo, que tinha as normas, as leis, e que mandava, que governava, que fazia o culto doméstico, o culto do lar, e aqui, claro, eu estou falando de culto pagão, tá bom? Até então não se falava em Deus, né, o nosso Deus. Aqui cada um tinha um Deus, né, porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, foi aparecer muitos anos depois. Aqui eu estou falando lá nos primórdios da humanidade, tá bom? Então, eles se organizavam assim, o tribuno era o líder, né, tanto é que a palavra tribunal, tributo, né, vem da palavra tribus, né, que do latim significava a tribo que governava, que hoje nós conhecemos, tributo, direito tributário, tribunal, que a origem remonta a essas palavras aí, tá bom? Então, assim que era formada as tribos, depois essas tribos se juntavam e formavam grupos, né? Então, assim, tinha várias tribos e formava grupos, mas cada uma mantinha a sua autonomia. Por fim, essas tribos se juntaram e formaram as cidades. As cidades foi uma consequência natural, né? Quando essas várias tribos se juntaram e formaram, por exemplo, eles tinham cultos em comum, tinha deuses em comum, tinha adoração em comum, eles diziam, nós podemos, então, eleger um sacerdote, por exemplo, que faça um culto para todo mundo, por exemplo. Quem vai ser esse sacerdote ou esse, digamos, uma espécie de um tribunal, um tribuno geral? Foi quando eles instituíram a figura do rei, né? Então, o rei tinha poderes sacerdotais e poderes governamentais sobre as várias tribos, né? Depois as tribos se juntaram e formaram as cidades, tá bom? Como nós, né, conhecemos atualmente a formação das cidades, tá certo? Então, a família, como ela é conhecida hoje, irmãos, ela é muito nova, né? A família, como nós conhecemos hoje, já teve formação no direito romano, né? Começou na Roma antiga, essa formação de ter um casamento com alguma formalidade, né? Ter marido, mulher e filhos, né? Porque antes as tribos, lá na origem, elas não tinham muito essa ordem, né? A vedação, por exemplo, de relacionamentos era só nos ascendentes, né, pai com filho, mãe com filho, filho com mãe, com os avós, mas entre irmãos, entre primos, sobrinhos, isso ia se formando tribos de uma forma muito natural, bastante animalesca, né? Não tinha, assim, esses pudores sanguíneos, consanguíneos, como nós temos hoje, não, tá bom? Então, nós vamos entender agora como era a família do Antigo Testamento, tá bom? Pode passar aí. A família do Antigo Testamento, irmão, no hebraico, eu achei 3 termos aqui, né, eu não sei nem como pronuncia direito isso aí, alguém pode me ajudar, os pastores aí, nesse Baite, Bet e Mishpahá, não sei se é assim mais ou menos a pronúncia, né? E achei interessante que eu peguei os 3 termos aqui, né? Isso aqui, irmão, já na sociedade após Abraão, tá bom? Já no Antigo Testamento, como que foram as famílias, como elas foram se organizando, né? Porque até Abraão também eram tribos, tá bom? Então, eles moravam em grupos, em tribos, em tendas, né, ou em tendas. Mas a tenda era uma forma que abrigava o grupo, tá bom? Claro, para não ficar exposto ao sol, à chuva, eles armavam tenda, mas era uma forma de tribo, de grupo, como se organizava. Então, o primeiro termo aí, Baite, aí, designa tanto a residência, né, a etimologia do vocábulo aí, aqui pegando o hebraico antigo, né, o Baite ali, pode significar residência, pode significar templo, a parte interior da casa, ou a casa, também o conceito de família, ou os moradores de uma mesma casa. E lembra de novo que moradores da mesma casa aqui, que era família para a época, não tinha consanguinidade, poderia ser por afinidade. Todo mundo que morava naquela casa, sob a administração de alguém, era família, tá bom? Tanto é que vocês podem ver, a Bíblia relata isso, né, no caso de Agar, que era serva lá de Abraão e de Sara, ela teve um filho que era filho de Abraão. Por quê? Porque era família, tá bom? Jacó também, né? Jacó teve vários filhos, dos 12 filhos, ele teve vários filhos com escravas das suas companheiras, suas concubinas, que eram filhos dele, filhos da família. Por quê? Porque todos, não tinha distinção aqui, se era serva, escrava livre, serva, todo mundo que fazia parte daquele grupo ali, sob o domínio de alguém, era família, tá bom? Só para entender esse contexto aí. Então, o sentido da habitação aqui, né, um dos mais frequentes, nos usos, se você pegar, se for ler Êxodo 12, 7, Levítico 12, 29, Deuteronômio 11, 20, não vai dar tempo da gente ler aqui, eu vou disponibilizar esse material, depois vocês podem ler, podem pesquisar, tá bom? Só para entender, quando vocês forem ler esses textos aí,
é o sentido de habitação no termo da palavra ali, bait, ali, que significaria lá, ou grupo de pessoas que moravam sob o mesmo teto ou no mesmo lugar. Pode passar. Vamos ver a próxima ali, o próximo termo é bet. Bet, esse vocês conhecem, já cantamos sobre isso, né? Quando quem canta aí Betel, já falaram de Belém, a raiz é a mesma, tá bom? O vocábulo bet, o sentido literal da palavra bet, no hebraico, era casa, né? E se somar outros elementos ali, né, outros sufixos ali na palavra bet ali, você coloca Betel, por exemplo, significa casa de Deus. Belém é casa do pão, né? E assim por diante, tá? Porque a raiz da palavra bet, que significa no hebraico, né, casa, a ideia de casa. E então esse termo bet aí, ele designa pessoas de uma casa, né, e esse juntamento ali, Ab, Bet, por exemplo, significaria casa do pai. Belém, casa do pão, como eu já falei. Betel, casa de Deus. Também era um termo que, no original do hebraico, se designou também para falar de casas, família, ou grupo de pessoas. E o último vocábulo do Antigo Testamento, que nós tínhamos esse sentido, o B aqui era mais sentido de casa, no sentido sagrado, né? O primeiro termo era mais comum, o bait, o bet ali era mais no sentido de casas, né, de locais ou sagrados, ou para alimentos. E o terceiro termo, o mishahan ali, que significa família, parentes ou clã. Né? Aqui é a ideia de laços sanguíneos ou pessoas do mesmo círculo que são usadas para designar pessoas que viviam naquele tipo de sociedade da época. Né? Essa mensagem aí, essa menção a esse termo aí, vocês vão achar, a gente vai achar em Números 11, 10. Né? Se alguém tiver com o microfone aí, quiser achar e ler, Números 11, 10, só para a gente ter um termo aí para vocês. Números 11, 10. 11:10. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Chorar o povo das famílias. A família, esses grupos, né, porque o termo no latim lá está mishahan. No latim não, perdão, no hebraico, né, lá quando foi traduzido foi de mishahan, que era o termo que significava essas famílias aí, né, de vários grupos de famílias. Né? Quando você vai ler Êxodo, que fala assim, junte cada um das suas famílias, cada um da sua tribo, você pode traduzir assim, cada um da sua tribo, do seu grupo, que era aquele clã que se formava ali em torno de um líder maior. Tá certo? Pode passar aí, Guto. Irmãos, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Júnior, fala alguma coisa aí, Júnior, você não falou nada. Tudo certinho. Júnior é meu assistente aí. Alguém tem alguma dúvida? Está claro até aqui? É porque eu quero chegar no contexto de hoje, eu estou fazendo histórico aqui para a gente entender como que era essa composição de famílias. Né? Porque sempre pensei, a família sempre foi assim e tal. Não, não foi. Se a gente parar para olhar, irmãos, a família hoje é muito mais organizada, assim, anos-luz do que era no passado, claro. Né? Assim, hoje, com todos os problemas, nós estamos assim, num grau de evolução, né, de anos-luz do que era lá no passado. Então, o conceito de família para os hebreus, irmãos, aqui para o hebreu também. Para o povo hebreu, manteve-se, porque herdaram, obviamente, eles não mudaram isso radicalmente. Né? Não para a família, para o hebreu, ela abrange tanto os parentes próximos, quanto os longínquos, né? Inclusive os escravos. Lembram disso? Né? Que para a família hebreia, os escravos sempre faziam parte da família. Tá? E naquela época, não é nem porque tinha ideia de propriedade, como foram ser a nova escravidão aqui no Brasil, principalmente, tá bom? A escravidão que tivemos aqui, né, por longos anos, ali sim era propriedade, era posse, era bem, que tinha valor, era comprado, depois era vendido. Aqui, na maioria dos casos, os escravos eram voluntários, tá bom? Tem aquela obra do Laurentino Gomes, quem puder ler, ele acabou de lançar agora o volume 3, né, que ele conta a história da escravidão, desde a origem até os tempos modernos, tá bom? Então, ele fala sobre isso. Né? Esse escravo que nós conhecemos, que vimos aqui no Brasil, ouvimos falar, ou lemos sobre isso, é uma moderna escravidão de propriedade, de escravo ser capturado, forçado, virar patrimônio, ser vendido, mas não era assim lá na origem, tá certo? Quando fala de escravos aqui, era alguém que convivia, ou por conveniência alimentar,
ou por aproximação, ou por simpatia que tinha com alguém da família. Alguns, sim, tinham os conquistados, tá bom? De povos conquistados que viravam escravos, né? Isso perdurou por muitos anos, até no pós-Roma ainda tinha isso, né? Os imperadores romanos, depois que conquistou a Grécia, eles descobriram o seguinte: ó, nós podemos conquistar o povo, ao invés de trazê-los para cá e virar escravo, nós vamos escravizá-los como? Cobrando impostos. E começaram a cobrar impostos. Na época que Jesus vive mesmo ali na região da Judéia, ali, eles pagavam pesado impostos para Roma. Né? Por isso tem várias menções de é lícito pagar tributo, vamos pagar tributo, mandar tributo para César. Por quê? Porque naquele período, como Roma dominou, depois da Mesopotâmia, Roma dominou o mundo quase todo, e o que Roma começou a fazer? Cada povo que ela conquistava, ela aumentava os tributos. Tem que mandar X para o governo de Roma, para César e tal, para os imperadores. E eles dominavam cobrando pesados impostos, né, que é a forma terrível de escravidão, porque você tinha que trabalhar, sei lá, digamos assim, 1 mês e 15 dias era para mandar o tributo para Roma. Então, é uma escravidão, que você tinha valores pré-determinados que te exigiam um trabalho, uma produção para mandar imposto para Roma, tá bom? Só para vocês entenderem que a escravidão aqui era no sentido mais amplo. Então, para a família hebreia também, a questão de era todo mundo que morava junto ou tinha laços consanguíneos. Né? Para o judaísmo, até hoje, é assim, mesmo que um parente more aqui, que você nem conhece, ele é da sua família, por exemplo, se ele tiver a mesma raiz sua, ele é ligado à sua família, né? Por causa da, que a gente chama no direito de jus sanguíneo, né? Não é o jus territórios, como alguns países adotam. Só é da sua família quem nasce no seu território. Lá não, mesmo que você nasça num outro lugar, você tem um vínculo sanguíneo, você é daquela família, tá certo? Isso é assim com os italianos, com os judeus e com alguns outros países. Pode passar, Igor. Bom, tivemos no passado alguns modelos, né, de famílias, né, o patriarcado, o matriarcado e o patriarcado. As duas primeiras ali, irmãos, existiram em poucos tempos e povos pagãos, tá bom? Então, você tinha irmãos dominando, os irmãos que governavam, porque eles eram o maior número, então, naturalmente, eles governavam. O matriarcado tivemos em alguns lugares, né, basicamente na ilha de Lesbos, que era uma ilha de Corinto, na Grécia. Tanto é que o termo lesbianismo vem de Lesbos. É uma ilha que existe até hoje, né, na antiga Grécia, que tinha essa ilha de Lesbos, né, e o termo que nós conhecemos como lesbianismo originou-se de lá, que era comum as mulheres rasparem a cabeça para dizer que era um poder de mando. Né? Tanto é que naquele contexto de Corinto, quando elas se convertiam, foi quando Paulo dizia, porque elas eram discriminadas quando iam para a igreja. Foi ali que Paulo fala para cobrir a cabeça. A ideia de cobrir a cabeça ali é porque elas tinham a cabeça raspadas. E quando se convertiam, né, elas eram discriminadas. Então, para não ser discriminadas, naquele contexto ali para Corinto, né, porque Lesbos é uma ilha de Corinto, que fica na Grécia, ele orientou assim: todo mundo cobre a cabeça, porque eu não vou ver, ninguém vai ver quem está com a cabeça raspada ou não. Tá? Só para vocês saberem o contexto, né, Bom, tirando, gente, o patriarcado ali, o matriarcado, que existiram antigamente em povos pagãos, o que dominou, né, por muitos e muitos e muitos anos foi o patriarcado. Então, o patriarcado ele foi adotado, né, basicamente pelo povo hebreu, né, e aí perpassa em todo o Velho Testamento, né, e até no Novo também. Né? A gente fala assim, o patriarca Abraão, o patriarca, né, que era Moisés, Arão e tantos outros aí. Tá certo? Então, o patriarcado é o que reinou e ainda reina. Né? Nós temos problema hoje do patriarcado, por quê? Porque muita gente confunde patriarcado com machismo. Então, por que o movimento feminista, por exemplo, ataca muito o patriarcado? É porque eles ligavam que era o domínio masculino, né? E Marx falava isso também, que era um tipo de exploração, né? Ele combatia o patriarcado e por tabela, combatia a família, porque dizia que era uma forma de exploração e de dominação. Então, o movimento feminista, por exemplo, se apegou muito nisso para combater as famílias tradicionais por causa do patriarcado. E eles confundiam o patriarcado com o machismo, né? O machismo que é a forma errada, né? Porque o machismo é o homem que quer ter o domínio sem ser, mas sendo irresponsável, né? O machismo é uma forma de querer ser patriarca sem ter responsabilidade. É o cara que faz o filho e não assume, porque eu sou macho, é o cara que tem relações irresponsáveis, que abusa do poder de ser homem. E esse é o machismo, e é esse que tem que ser combatido, tá bom? Não o patriarcado, como muita gente ataca de forma errada. Pode passar, Igor. Estou acelerando aqui, que eu peguei muitas informações, só para a gente fechar aqui, né,
voltar para o tema nosso agora, né, como que a família moderna ela é afetada, né, ou presa, irmãos. É que presa pode dar um duplo sentido. Presa de prisão, né, ou presa de presa fácil. Não tem que você vai virar caça e caçador e a presa é o animal que você vai abater. Eu usei presa ali nos dois sentidos, tá bom? Então a família moderna ela é afetada, ou ela é presa do cativeiro cultural, ou ela é vítima do cativeiro cultural. Né, porque a cultura atual, né, ela não favorece a solidez da nossa família, irmãos. Por quê? Porque a cultura atual, ela ataca, como eu disse, o patriarcado, porque ela ligou o patriarcado com o machismo. E o que tem acontecido com os homens, os patriarcas, né, os líderes dos lares? Eles, para não ser taxado de machista, viraram uns bananas. Todo mundo sabe o que é isso. Ele fica naquele meu termo, agora, afinal, eu sou o quê? Eu não quero ter essa pecha de machismo, e acaba não sendo nada. Fica uma coisa esquisita, né? Que, sabe aqueles homens bananazinhos, que a mulher fala assim, você gosta de quê? Não, bem, o que você gostar, eu gosto, né? Você quer ir passear onde? Onde você quiser, eu quero. Então, fica assim, não toma decisão, não assume postura, né? E isso é um conflito que nós temos da cultura, né, da cultura moderna, porque muita gente, para não ser taxado de machista, ele acaba se negando ao papel que compete na Bíblia, pela Bíblia, por Deus, que é o papel que todos nós devemos ter. Né? Então, o predomínio de um humanismo ateu e anticristão nas escolas, irmãos, e nos meios de comunicação. Né? Isso aqui é um problema muito sério. Né? Então, nos meios hoje acadêmicos, por exemplo, né, quem fez ou faz faculdade aí, ou mesmo quem estuda em algumas escolas aí, né, você tem linhas, por exemplo, todas na contramão da humanidade. Né? Alguém esse dia me falando que o filho estuda numa escola aqui, escola cara, não é escola barata não, aqui no sudoeste aqui, que é uma escola que não tem mais, assim, não tem separação de nada, né? Só tem o banheiro é o mesmo, não tem essa coisa de tratar como menino, como menina, homem, mulher. Então, assim, é um problema isso, né? Que as pessoas vão crescendo sem identidade, sem saber de fato o que ela é, ou que papel que ela exerce. E estou falando aqui de escola privada, escola particular, que esse colega estava me falando, que até mudou o filho de lá, e olha que ele nem é cristão, né? Ele nem é evangélico, é colega meu do trabalho. Então, esse predomínio, gente, de humanismo, né, ateu e anticristão nas escolas e nos meios de comunicação. Está errado falar sobre teorias em faculdade, irmãos? Não. Você pode falar do criacionismo, do evolucionismo, de Darwin, de Lamarck, mas você tem que falar de todas as correntes. Né, o que não pode é, como algumas escolas, tá falando só da teoria, só da evolução, por exemplo, só de Darwin. Né, eles nem sequer admitem falar do criacionismo, por exemplo. Né, então, você tem que falar todas as teorias. E o aluno vai formar o juízo de valor dele. No nosso caso, né, que nós temos acesso à Bíblia, a gente vai explicar, olha, a teoria prevalente é essa, por isso, por isso e por isso, mas ele tem que ouvir na escola também que existe mais de uma teoria, mais de uma corrente. A maioria das escolas despreza valores morais, né, falamos sobre isso aqui, dizendo que é assim mesmo, que a sociedade é patriarcal, é machista, que exclui a mulher, que subjuga a mulher, que domina a mulher, e assim por diante. Né? De novo, estou dizendo aqui, mas eles estão induzindo a uma confusão do patriarcado com o machismo, que são termos diferentes, termos errados. Né? O machismo, de fato, é uma leitura errada do patriarcado. Tá bom? Então, nós precisamos resgatar isso e colocar os termos nos seus devidos lugares. Valores morais, nem se fala aqui, tudo que apoia aquilo que, né, é contrário, tudo que é reto, justo, isso é desprezado, né, porque eles relativizam, vou falar disso aqui a pouco. Né, a quase totalidade dos educadores acredita que o homem vem do animal e fazem tudo para que viva como um animal. A ideia aqui é a floração da sexualidade, né? O liberalismo, por exemplo. Né? Hoje a gente fala de poliamor, de união poliafetiva. Né? Lá onde eu trabalho, a gente enfrenta isso, porque a gente tem que enquadrar isso para definir alguns direitos. E aí surgem casos novos, você tem que alterar sistemas, mudar regras, porque diz, tem aí alguém que o cara casou com 3 mulheres, ou tem uma mulher que casou com 3 homens, e agora você faz o quê? Sabe, isso gera direitos, gera obrigação. E aqui eu não estou falando de puritanismo, né, por ser crente, não. Estou falando aqui de fato. Né, os fatos, gente, os fatos são muito fortes. Né, os fatos é que mudam as normas, acabam mudando as normas. Isso acontece, você tem que resolver isso. E agora, como que eu faço? Né, o cara tinha 2, 3 mulheres, faleceu. Isso gera benefício, isso gera divisão de bens, e assim por diante. Então, isso tem consequência no mundo.
né, no mundo real, no mundo fático, né? E aqui não adianta ficar romantizando, mas a Bíblia condena. Ótimo, a Bíblia condena, mas o fato aconteceu. Eu faço o quê com o fato? Tá certo? Então, assim, vocês entenderam como isso é complicado? Até para passar para os filhos, isso é muito complicado. Até para nós falarmos, meu filho, isso não é o padrão que Deus deu. Aí sim eu posso entrar com a Bíblia, mas você tem que conhecer. Esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico, né, Jesus já orientou desde o começo, né? Deixa o pai e mãe, se une à sua mulher. Tá? A gente vai falar, só para você entender esse contexto aí, tá bom? Defende atitudes que prejudicam o corpo, né, a mente e o corpo, né? Então, drogas, amor livre, rebeldia, desobediência aos pais, né? Tem escolas que falam isso, inclusive, né? Que os filhos podem crescer, tipo, como se fosse uma creche coletiva. Para alguns países comunistas tentaram introduzir isso, né? Os filhos eram retirados dos pais e colocados em creches comunitárias, escolas depois, e eles cresciam como se fossem literalmente animais que são desmamados e colocados num local para ir sem receber alimento e crescer, sabe, não tem ligação com família, com nada. Então, isso já em alguns lugares tentaram fazer isso, né? Na Romênia fizeram isso, em alguns países do leste europeu, na época do comunismo, a Rússia, na antiga União Soviética, também tentou fazer isso, né? Criar creches coletivas, abrigos coletivos, né? Que os pais tinham os filhos, eles eram colocados nesses locais e cresciam como animais, literalmente, né? Há uma desvalorização dos princípios bíblicos para a família pela mídia secular, né? Você vai ver os vários filmes, novelas, a televisão, ela acaba colocando isso de forma muito, né, muito evidenciada, né? A gente vê isso aí, né? Hoje, muitos dos comportamentos dos nossos adolescentes hoje é fruto de novelas, de séries, de Netflix e de outros streams aí, que acaba direcionando, ditando alguma regra ou algum comportamento. Pode passar aí, Augusto. Oi? Pela indenização das vítimas. E lá tinha um caso de uma pessoa que morreu e ele tinha uma esposa e depois ele tinha um esposo. A esposa não sabia. Além do advogado ter que conversar com a esposa, ele teve que lutar pelos direitos dos dois, do esposo. Olha só, de fato. De fato, é o fato. Entendeu? E aquele ditado, contra fato não há argumento, né? O fato é um acontecimento, então isso acaba gerando consequências, né? Bom, irmãos, alguns perigos da pós-modernidade, eu já falei, eu só vou resumir aqueles tópicos que eu mostrei anteriormente. Aqui, como eu vou passar para a Adriana depois de repassar esse material, né, para vocês, é aquilo anteriormente que eu falei de forma mais esmiuçada, tá? Porque quem for ler depois não pegar só o tópico, né? Porque o professor pega o tópico, mas só para vocês saberem ali. Então, assim, o perigo da educação, né, materializada. Então, assim, valoriza o que temos. A ideia é assim, olha, você estude para você passar num bom concurso, para ganhar um bom dinheiro, para você conquistar o que você quiser, ir onde você quiser, ou compre um bom carro para você arrumar namoradas ou namorados e tal, para você ser a pessoa, né, bacana. Então, assim, essa educação materializada, irmãos, é um perigo, tá bom? Eu vou ver depois aqui algumas formas de corrigir isso, tá bom? Educação ateísta, né, falamos lá atrás também, né, então escolas seculares que têm feito formação para o seu filho, né, dizendo que não tem Deus, Deus está dentro de você, Deus é o que você acredita, e, né, então tem que tomar cuidado com isso, né, tomar cuidado com ídolos, né, lembra que ídolo é tudo que substitui o lugar de Deus, é tudo que toma o lugar de Deus, tá bom? Então o ídolo não é só uma imagem física, não, o ídolo pode ser, né, uma coisa, alguém, algum gosto por alguma coisa, tudo que toma o lugar de Deus, ou tudo que substitui o lugar de Deus, é um ídolo, tá bom? Então, essa educação ateísta, ela busca te introduzir outras alternativas para você, né, enfim, cultivar outros valores. Não, vai aí para Alto Paraíso e sobe lá numa pedra e fica lá fazendo que você está aproximando do eterno. Sabe? Falam isso hoje, né? Você vai pegar grupos aí. Então, nosso filho tem que ser muito bem formado dentro, né, da nossa casa, também na nossa casa, além da igreja, para poder se contrapor a isso. Pode passar? Educação relativizada, como eu já falei, isso aqui é aquele tópico anterior, que estava em tópico, aqui só detalhado, né, educação relativizada, não é assim mesmo, veja bem, é o que o diabo tentou fazer com Deus, não é assim? Né, quando o diabo tenta Jesus no deserto, ele queria relativizar.
Olha, mas se tu é filho de Deus, sabe? Eu queria pôr dúvida na pessoa, né? A relativização é um tipo de colocar dúvida em alguém, para você parar realmente, será que é isso mesmo, né? Se você é o filho de Deus, por que não transforma a pedra em pão, por exemplo? Porque ele, né, vai induzir alguma coisa que você gosta, que está naquele momento ali, e você acaba sendo induzido sutilmente, né? O perigo da relativização é que isso é muito sutil, né? Assim, não, mas será que é isso mesmo? Né? Não foi assim com a árvore proibida lá no jardim? Né? O diabo não fala outra coisa absurda, né? Ele fala uma coisa muito lógica. Né? Mas por que ele falou para você não comer da árvore? Não, porque você não vai morrer. Não, certamente você não vai morrer. Bom, se eu não vou morrer, eu vou comer e tal. Mas ele está falando de morte, né, física, né, como de fato eles não morreram fisicamente. Né? Mas assim, ele relativizou. Porque quando falou da morte, né, certamente morrerás, ele não estava falando da morte física, da morte espiritual, da queda, né, e ele relativiza, pois é, mas você não vai morrer. Bom, se eu não vou morrer, então eu estou no lucro, se eu comer, que eu vou ficar sábio e tal, e assim por diante. Deseducação sexual, né, isso é um problema também, né, na algumas metodologias de ensino, nessa deseducação sexual aqui, né, que isso é normal, né, porque antigamente era tabu falar, depois você começa a falar da forma correta da educação sexual, né, e hoje a gente vai na contramão, né, do que não é, né, educação sexual, que pode sim, que é permitido, que é possível, que você pode ficar com 2, 3 numa festa, que é natural. E os adolescentes estão crescendo assim, né? Acham que é normal você fazer essas coisas todas, né? Porque, na verdade, eles estão sendo deseducados, né, da forma correta como eles aprenderam. Né? Pode passar aí, Augusto. Formação espiritual de baixa qualidade, irmãos. Aqui nós temos um problema sério, inclusive nas nossas igrejas. Né? Quando eu falo das nossas igrejas, essa igreja evangélica em geral. A igreja presbiteriana, pelo menos, ela prima muito pelo ensino, né? Nós estamos aqui do ensino. Mas algumas igrejas modernas, as igrejas neopentecostais, por exemplo, elas acabaram com a escola dominical. Não sei se sabiam disso, né? Mas a maioria das escolas neopentecostais, né, especialmente depois do movimento demoníaco que teve, o chamado G12, eu digo demoníaco, a consequência dele, né? Ele desestruturou e dividiu um monte de igreja e eles acabaram com a escola dominical. O que eles disseram na época? Não, a família, domingo, tem que tirar um dia para ficar com a família. Quem faz isso, irmãos, e até faz bem, são os adventistas. Ele diz, olha, sábado é o dia do Senhor, você vai tirar o sábado para o Senhor, e domingo é o dia da família, mas você tem que ficar com a sua família. Aí ficamos nós no meio do caminho. Aí vieram as neopentecostais, com o pé no adventismo e com o pé lá do não sei aonde, e ficaram, não, então assim, domingo você vai tirar o dia do Senhor um pedacinho você fica com a família. Aí as pessoas não ficam nem com a família, nem vão para a igreja, então ficou um problema. Né? Então assim, as igrejas neopentecostais, você pode andar por aí, que ela não tem mais escola dominical, né? Então assim, as crianças não têm como aprender, então é um problema dessa formação espiritual de baixa qualidade, que é um problema sério que nós estamos enfrentando. Escola dominical, irmãos, é fundamental. Né? Quem tem filho, traga seu filho, coloque seu filho. Ela vai educar sozinho o seu filho? Não, mas ela vai ajudar e muito. Porque ela vai ajudar a formar valores, reforçar valores cristãos. Então é fundamental, né, que vocês continuem trazendo seus filhos para a escola dominical. Sistema de informação corrompido, já falamos disso aqui, né? A mídia que faz forte apelo, os sistemas de comunicação que deturpa valores, as universidades. Né? Hoje as universidades, quase todas, né, têm uma linha marxista forte, né, tem uma linha de deseducação de valores, né, quase todas. Se nossos filhos não são bem formados, irmãos, eles não vão ter argumento para contrapor quando for confrontado na universidade. Então, vocês têm que ensinar bem para os nossos filhos, eles têm que ser ensinados aqui na igreja, né, em casa, passar valores, para eles terem argumento para contrapor. Por isso, eles vão ter que ler algumas coisas também para saber o que eles estão pensando e o que é a contramão daquilo, ou para saber se lá está na contramão, tá bom? Então, se você não sabe o caminho que você tem que seguir, qualquer caminho está valendo, tá certo? Pode passar. Bom, de como nós podemos fortalecer, então, os laços familiares, tá bom? Aqui eu vou fazer algumas reflexões aqui, para nós podermos ver, estudar ou analisar alguns comportamentos, né, que fortaleçam os laços familiares, para a gente romper, né, ou conviver, pelo menos, né, e na contramão, na maioria das vezes, dessa geração cultural, né, pós-moderna,
e que tanto tem afetado nossas famílias. O primeiro ponto, irmãos, ou um dos pontos, aqui não é o primeiro, mas um dos pontos, é desenvolver atividade de lazer em família. Porque os nossos filhos têm que continuar tendo noção que ele está num lar, num ambiente que tem valores familiares. Isso é feito o pai trabalhando, a mãe trabalhando igual um maluco, 24 horas por dia. Não, porque eu estou colocando alimento dentro de casa, tem que trabalhar? Não, porque o seu filho não dá muito valor para isso quando ele é criança, tá bom? Ele não dá muito valor para isso. Porque para o nosso filho, a questão é mais a presencial, é tempo com qualidade. Também não adianta você ficar 24 horas dentro de casa enchendo a paciência do seu filho ou da sua esposa, ou vice-versa, ou a esposa do seu cônjuge ou do seu filho, tá bom? Então, é tempo com qualidade. Então, tira um tempo para lazer, tira um tempo para passear, né? Tira um tempo para diversão, né? Deixa de ser o pão duro, leva seu filho para comer um pastel, tomar um caldo de cana, tomar um sorvete, ou leva um dia no cinema, no parque, tem que fazer isso. Né? Um dia vamos fazer isso, mas que dia? Não, começa a criar algumas regras, né, e comece a fazer isso. Por quê? Porque seu filho vai crescer vendo noção de valor, vendo que aquele grupo gregário ali, aquele local ali que ele está crescendo é um ambiente bom, que ele vai pensar, puxa, quando eu for adulto, eu vou querer ter um lar como esse aqui. Não, o seu lar tem que ter essa referência, isso é importante, é fundamental ter essa... E eu desliguei de novo aqui, é a primeira vez que estou usando isso aqui. Ter essa questão do lazer em família aqui, tá bom? Não deixe que o trabalho e o estresse lhe tire esse sabor em família. Então, é fundamental isso. Né? Você vai chegar em casa cansado, estressado, né? Isso acontece com todos nós, né? Principalmente quem trabalha fora, né? Mas é importante ter um momento, né, de paz, né? Aquele momento não é hora de você brigar com seu filho, né? Eu tinha um conhecido meu, quando estava dando aula aqui de educando filhos da maneira de Deus, né? O que um falou assim, não, é porque eu saí com meu filho, mas a gente acabou brigando. Eu falei, tá, mas brigou por quê? Estava num debate lá, falando sobre isso. Não, porque ele foi tomar sorvete, derramou o sorvete na camisa, eu dei um tapa nele. Eu falei, isso é hora de você brigar com seu filho, sabe? Deixa ele lambuzar, você lambuza também, passa sorvete na cara e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aquela ali não é hora de você dar um tapa no seu filho. Porque se é hora de lazer, quem nunca derramou um sorvete no chão, na camisa, sabe? Então, assim, né, eu já contei essa história aqui para vocês mais de uma vez, né? Quem já me ouviu aqui dar aula, aqui, eu já falei isso muitas vezes, né? E eu aprendi essa lição com um amigo meu que é espírita. Ele foi da minha... Eu vou contar de novo, porque vale para o que eu estou falando aqui. Ele estava na minha mesa, pedimos um café, o garçom trouxe o café, tomou o café, aí quando estava quase terminando, ele estava falando com um amigo e tal. Ele é colega aqui, ele é goiano, Mar Germano. Aí ele esbarrou a mão na xícara e derramou um pouquinho de café na minha mesa. E, Sebastião, desculpa, foi mal, não sei o quê. Eu falei, cara, que é isso, está desculpado, tá? Eu brinquei com ele. Aí ele riu e falou assim para mim, você falou que está desculpado porque eu sou seu amigo. Se eu fosse seu filho ou alguém de sua família, você ia me dar uma bronca. E ele falou assim, porque às vezes nós tratamos melhor os de fora do que os de casa. Mas é assim mesmo, o que ele me falou é verdade. Porque nós somos propensos a ser pacientes, bondosos, generosos, né, com quem é de fora, do que com os de casa. E se eu ajo assim, eu não passo valor de família para os filhos. Né, se um de fora fala assim, se eu ligo para o Itamar, assim, Itamar, me leva a tal lugar, eu sei que o Itamar vai me levar, porque ele é meu amigo. Será que se Ângela, né, ou a Stefano, o Arthur, fala assim, não, pai, me leva ali, não, meu filho, eu estou cansado, acabei de chegar, eu trabalhei muito, eu puxei o Itamar porque é meu amigo e é colega presbítero, né, mas assim, podia ter falado para qualquer um aqui. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Entendeu? Né, se o Lucas chega para o Cleus, pai, me leva ali. Eu sei que o Cleus vai levar, mas todo pai faz isso, por exemplo. Não, não vou não, que eu estou cansado, trabalhei muito o dia todo e tal. O seu filho não começa a ver valores, né, em você com relação familiar, ele diz, amanhã ou depois eu não quero formar uma família assim, ou não é isso que eu quero como modelo de família. Tá certo? Pode passar aí. Vamos ver mais algumas... Volta lá. Tá. É mesmo. Realize o culto doméstico, irmão, regularmente, ou um tempo de conversa, tá bom? Veja bem, eu não falo que todo mundo tem que ter culto doméstico. Eu não vou mentir aqui, eu não sou hipócrita. Eu não faço o culto doméstico tradicional em casa. O que eu faço? Eu sempre procurei fazer com os meus filhos, e graças a Deus deu certo, né? Meus filhos são todos adultos, todos estão, né, no caminho do Senhor. Eu sempre pegava algum momento para conversar um assunto com meus filhos. Por que eu não faço o culto doméstico tradicional, como culto mesmo? Porque dos meus colegas crentes que faziam culto doméstico, pouquíssimo tem filho da igreja. Porque já tinha birra. Porque imagina, criança, como pastor, já falou isso aqui. Imagina o filho de manhã, você tem que acordar assim cedinho, 8 da manhã, ele gosta, está feliz? Vou para a igreja, que bom, vou saltar fogos. Claro que não. Ele não gosta, na maioria dos casos, de vir para a igreja.
Você falar para assim, não, vou fazer agora esse culto, você não gosta de ir, vou fazer aqui em casa, sabe? Pegar, ler a Bíblia, ler 2 capítulos, né? Eu vi uma irmã falando que fazia o marido fazer culto doméstico, lia o capítulo de Salmo 119, às vezes, numa sentada, e o menino não podia nem respirar, nem olhar para o lado, que ele dava um tabefe, e aí criava birra, e assim que criava uma asinha, pirulitava e ia embora, e dizia, eu não quero saber mais dessa coisa, né? Porque na igreja é assim, em casa é assim, tá? Então eu vou procurar um lugar que tenha paz e tudo mais. Por isso que eu coloquei o que funcionou para mim, irmãos, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra culto doméstico, não, tá? Quem quiser fazer culto doméstico, quem tem o hábito de fazer, faça, sabe? Em muitos lugares é saudável, mas eu estou dizendo assim, eu optei, por causa dessas experiências que eu ouvi, inclusive de muitos presbíteros e até pastores, né, que filhos saíam de casa até porque não tinham o hábito ou não gostava do culto feito na igreja e muito menos do feito em casa, porque era literalmente um culto ritualístico mesmo, né, de ler a Bíblia, um capítulo enorme, de cantar 2, 3 cânticos, de fazer, né, todo o ritual de um culto. Eu optei por conversas, por exemplo, ter um tempo de conversa. Eu sempre pegava fatos com meus filhos, né, eu lembro que o Gustavo mesmo, né, o Daniel está ali, mais alguém conhece meu filho Gustavo, que agora é casado e tudo, né, ele já ainda entrando na fase de adolescência, ele começou, por exemplo, a ficar um pouco rebelde, como é natural da maioria dos adolescentes, né, e achar que podia fazer, acontecer, não sei o que e tal. Aí um dia, visitando minha mãe no interior, ele falou, pai, o tio João me chamou para andar a cavalo, tocar boi para não sei aonde e tal. Irmão, estou contando isso aqui, porque isso vale para todo mundo, entendeu? Quem tem filho pequeno. Eu falei assim, meu filho, você não é acostumado a andar a cavalo. Né? Você anda a cavalo quanto? Você monta a cavalo, ele fez equitação aqui um tempo, andava a cavalo 15 minutos, 20 minutos, aquela coisa ali bonitinha, todo, né, almofadado e tal. Aí pega o cavalo lá da roça, aquela sela dura que não tem forro e tal. Não, porque não sei o quê, eu só acho que eu não dou conta de nada e blá, blá, blá. Que discurso vocês conhecem que eles fazem nessa fase que está aí de 15, 16 anos e tal. Falei, tá bom então. Pegou, pode ir, foi. No outro dia, aí foram buscar gado, não sei aonde e tal, tal. No outro dia, acordou 4 da manhã, gritando, desesperado, de dor, de dor, de dor. Eu acordo e levanto e tal. Enfim, o grito que ele dava, né, e tal, eu achava assim, pensei que fosse pedra no rim. Aí corri lá no posto de socorro, que é uma cidadezinha muito pequena, num posto de saúde. A enfermeira aplicou, buscou pano, não sei o quê, não passou a dor. Falou, leva para o hospital mais próximo. Aí fomos para a Ponte da Serra, levamos e tal. Chegamos lá, o médico examinou e falou assim, ou é torção no testículo, ou a inflamação no testículo. As duas têm que operar. E aí, resumindo, foi operado, né, graças a Deus, ficou bem. Quando passou tudo, não falei nada na hora. Você faz igual com bêbado, você não vai fazer sermão em bêbado, né? Quando passou tudo aquilo, eu sentei com ele e falei, meu filho, às vezes nós achamos que somos autossuficientes, que nós começamos a poder fazer o papel de Deus. Eu faço, eu decido e aconteça. E isso que aconteceu com você, né, Deus puxando a cordinha para dizer, epa, não passa daqui. E aí sentamos, explicamos. E aí você vai moldando as pessoas, entendeu? Com fatos que acontecem no dia a dia, que é importante a gente ter esses aprendizados aqui, tá bom? Então, o fundamental aqui para sua família, né, que você tenha a palavra de oração, tá? Que não, aí sim não é só na igreja, irmãos. Então, a oração pelo seu filho é importante fazer, né? Vai lá no seu quarto, ora com seu filho, né, o abençoa, né, fala uma palavra de conforto para ele. Isso é importante, eu acho que é um bom hábito, tá bom? É um bom hábito. Não estou desprezando o culto doméstico, né, mas eu acho que às vezes não adianta você fazer culto doméstico e depois você não conversar com seu filho, não ensinar, não orientar seu filho, tá certo? Ou falar a coisa certa na hora errada também não adianta. Pode passar agora, Augusto. O que mais que nós... Isso aqui eu achei fundamental, esses 2 pontos aqui, né? Envolva sua família em trabalhos voluntários e ministeriais, né? Então é importante, irmãos, né? Envolva sua família, né, em trabalhos da igreja. É importante, né? Seu filho, quando apresenta aqui na frente, irmãos, vocês não sabem a importância que isso tem. Né? Eu vi dos meus 2 filhos da faculdade, que ia na frente, apresentava trabalho já na faculdade, e o Fernando mesmo falou assim, pai, o tanto que foi importante, porque quando o professor mandava apresentar trabalho, ninguém tinha coragem de ir ficar com vergonha. Eu e fulano era dos poucos que iam lá na frente. Por que para eles isso é natural, irmãos? Porque aqui, eles desde pequenos, eles vêm aqui na frente, canta, faz teatro, faz uma peça, estão falando. Então, isso é de uma importância fundamental, como que se perpassa, né, aqui a igreja e ajuda lá esse envolvimento com trabalho voluntário, trabalho ministerial. Trabalho voluntário eu acho importante também, irmãos, para ver o valor das coisas que ele tem em casa e às vezes despreza. Então, você não rompe nessa cultura que o mundo tenta nos impor, seu filho não conhecer a realidade. Você blinda o seu filho, eu vou falar disso aqui no finalzinho para concluir, você blinda seu filho tanto que ele acaba sendo sufocado.
Tá bom? Então, eu falo disso daqui a pouco. Então, isso é importante ele envolver com o trabalho voluntário, um trabalho numa periferia, para saber que existe realidades muito diferentes da dele. Tá bom? Que ele é um privilegiado. Para ele saber isso, ele tem que ter um contraponto. Né? Você não compara se não tiver coisa diferente para comparar. Então, é importante fazer isso. Envolva um trabalho voluntário, leva seu filho, mostre para ele, sabe, que tem gente aí, ou consequência de alguma coisa. Sabe, pessoas que engravidam muito jovens, por exemplo, que têm que abrir mão de projetos, de sonhos, para cuidar de filho, e se ele tem que ver, dizer, olha, você quer isso para você? Não, não quero, então eu vou esperar o tempo certo, vou estudar, eu vou fazer tal coisa, vou me profissionalizar primeiro, e assim por diante. Fazer visita regular. Eu achei esse ponto aqui fundamental. Tá? Isso aqui eu copiei de um autor, eu repliquei o que eu achei interessante para o contexto da aula, é que ele recomenda, né, fazer visitas regulares a seus parentes e ensinar aos seus filhos, né, o valor parental, o valor da família. Isso gera intimidade, gera proximidade, mesmo que ele não goste muito, mesmo que não tenha muita comunhão. Mas por que ele recomenda que você faça a visita regular para parentes seus? Porque ele continua vendo o valor de família. Entendeu, irmãos? Porque tem gente que é tão snob, acha que ficou um pouquinho rica, que pode desprezar os parentes pobres e tudo mais. Não, pegue seu filho, vamos passear na tia Joana, vamos passear no tio Geraldo, vamos passear na casa da sua avó. Ah, mas não queria ir, não sei o quê. Não, mas vamos lá, ao menos 2 dias, não sei o quê. Depois nós vamos em outro lugar. Leve, porque ele vai ver como é uma família, o valor de família. É importante fazer isso com seus filhos, tá bom? Porque você tem que pensar assim, você já tem uma família formada, mas amanhã, o dia que nós morrermos, né, o nosso filho que vai ser e formar a nova família. Então, se você passa isso para eles, é importante. Não é assim que a Bíblia fala? Você fala para o seu filho andando, caminhando, deitado. Porque os judeus eles têm a tradição de contar história para os filhos, eles vão replicando a história, vão passando valores. E um passa para o outro, que passa para o outro. Eles mesmo lá na frente continuam sabendo dos valores que isso tem. Comemorar aniversário da família, irmãos. Eu achei interessante, desculpa, comemorar aniversário de casamento em família, porque você valoriza a aliança. Então, assim, aniversário de 36 anos, né, Ivani, que não convidou a gente, mas vai fazer um para convidar. Fez um bolo, só lembra, Cléus. Ivani é minha comadre, por isso que eu brinco dela, ela é a madrinha de casamento do Gustavo. Então, assim, gente, mas é importante. Eu também não tinha me apercebido, não. Esse autor, ele fala assim, gente, isso tem um valor para os filhos muito importante. Imagina para um filho ver assim, puxa, meu pai está completando, sabe, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 35 anos de casado. Vocês entenderam, irmão, como isso tem um valor importante, como isso, ele faz, puxa, eu quero isso também, tal, eu vou fazer isso também. Então, ele acaba seguindo naturalmente, porque ele viu que você dava importância para isso. Então, ele diz, quando você comemora aniversário de casamento, por exemplo, do seu casamento, para o seu filho isso é um valor simbólico muito grande. É a perpetuação da aliança, é a importância de manter-se casado. Então, aquilo para ele vai ficando uma coisa natural. Ele vai casar e, naturalmente, ele vai lembrar, meu pai comemorava, né, meu avô comemorava, e isso tem uma importância muito grande. Pode passar, Igor. Eu me perdi aqui, porque eu não sei o que tem aí para frente. Estão terminando já. Bom, os 2 últimos, que acho que são os 2 últimos nesse ponto aqui, depois eu vou para a conclusão. Manter a porta da sua casa aberta, irmão, para o pastor, para o líder da igreja, é importante também. Aqui é mais para o envolvimento dele com a igreja. Então, é importante saber, né, do mesmo autor que eu tirei isso aqui, eu achei interessante o estudo dele. Isso aqui é até a tese de um doutoramento em teologia que eu achei interessante. Ele fala assim, nesse século do imediatismo, ninguém tem tempo para nada. Você não tem tempo para receber um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido, né? Mas é importante você abrir algumas agendas e receber alguém da igreja, por exemplo, recebe alguém da igreja, né? Seja o pastor, seja o presbítero, seja o líder do seu departamento, né? Marca uma reunião na sua casa, porque ele começa a ter ligação também com ligação da igreja. Esse aspecto da ligação aqui com ter a sua casa aberta para receber pessoas, também é importante. Que você ensina para o seu filho também hospitalidade, né? Receber o pastor, receber o líder da igreja, o presbítero, um diácono, uma visita, passa valor também e te ajuda a romper a cultura, né, que o mundo tenta impor do imediatismo, do não tem tempo para nada, aqui em casa não vem, né, não vem ninguém entra, a sua casa vira um feudo, vira um lugar fechado, e acaba mofando e apodrecendo, né? Se deixar a água reservada num tanque muito tempo, pode ser água nova, boa, mas daqui 6 meses ela vai estar apodrecida, né? Então, assim, nada que é muito hermético acaba durando por muito tempo, né? E estimular a literatura, irmãos, né? Literatura cristã, boas literatura. É importante o seu filho ver você lendo também,
Porque se você vê, o seu filho vê você lendo, ele vai naturalmente ter o hábito de ler também, de fazer leituras, boas leituras. Não é boas leituras, né? Tem umas leituras pica-fuma aí que eu recomendo você nem comprar, mas escolha boas leituras para o seu filho, ou para você presenteia também seu filho com boas leituras, e ajuda também a prepará-lo para os dias maus. Pode passar? Criar o hábito, irmã, de ser fiel à igreja, generoso com a igreja. Eu acho bonito, eu observo, às vezes eu vejo muita criança vindo aqui na frente trazer o dízimo, trazer a oferta. É importante, porque seu filho, né, vê que você é generoso com a igreja, que você ajuda a igreja. Né? Quem já viu aí atrás, ali perto do irmão Jorge, ali, do Misael, a gente colocou um banco ali, nós estamos fazendo um orçamento. Pastor, nem sei se era para falar, vamos aproveitar e falar, né? Nós estamos fazendo orçamento, irmãos, para fazer estofamento, né, almofadar todos os bancos da igreja, reformar todos os bancos da igreja. E nós já pedimos alguns orçamentos, e ali atrás, uma das empresas ofereceu para deixar um modelo ali, sem compromisso, né? Ele fez o orçamento, e nem sei porque eu estou falando isso, me lembrei. Me lembrei. Isso, irmãos. É para ensinar seu filho a ser generoso na casa de Deus. É importante. Sabe, você vai dar oferta, vai dar dízimo. Fala para o seu filho, olha, vamos levar isso aqui, é importante, é para manter os trabalhos na casa de Deus, para a expansão do reino aqui na terra. Então, é importante seu filho, já desde pequeno, ter essa consciência. Por quê? Porque ele vai crescer e ele faz isso naturalmente. O que é ensinado, o filho faz natural. Ser educado, ensina desde pequeno. Ser generoso, ensina desde pequeno. Porque ele vai crescer desde pequeno, ser organizado, não jogar lixo na rua, isso é ensinado, irmão, ninguém aprende isso, sabe, por dedução, isso tem que ser ensinado e é desde pequeno, tá certo? Uhum. Vamos agora, saibam, tá? A gente vai fazer uma campanha aí, se Deus quiser, vamos estofar todos os bancos, né? Vocês já ficam avisados aí que vão ter esse trabalho importante aqui na igreja, tá bom? Nós temos muitas frentes, né? Arrumamos o som que precisava, agora vamos fazer estofamento dos bancos, depois ar-condicionado, depois o elevador aqui para o andar de cima, está no radar nosso. Pode passar. Bom, de onde podemos estar falhando, né? Então, nós podemos estar falhando né, em muitos lugares, irmãos. Eu peguei essa frase aí, irmãos, assim, eu fiquei pensando depois, aqui não está nesse autor não, isso que eu, com as minhas... Na preparação da aula, eu fiquei pensando e ouvi esse tempo essa frase, esse sheik árabe aqui, o sheik de Dubai lá, né, o sheik Mohammed lá. Alguém replicou essa frase dele, eu achei isso muito interessante. Na época eu não dei muita importância, mas ontem, antes de ontem, preparando a aula, eu me lembrei do que ele falou. Eu vou resgatar essa frase dele e vou tentar colocar aqui. Por quê? Porque isso aqui resume, para resumir aqui, para nós concluirmos, eu acho que isso aí ajuda muito. O que ele fez, sheik falou, irmãos? Que meu avô andava de camelo, né? Meu pai andava de camelo. Aí o sheik dizendo, eu ando, né, de Mercedes. O meu filho vai andar de Land Rover, mas o meu neto vai voltar a andar de camelo. Por que ele falou isso? Porque ele baseou num próprio provérbio árabe, que diz isso aí, ó, que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Né? Vamos pegar a nossa geração, de mim para trás. Né? Nós pegamos tempos difíceis, ficamos fortes e vencemos. Nossos filhos, pode passar aí a próxima. Né? Nossos filhos estão pegando tempos muito, muito fáceis. E o que a maioria está virando, irmãos? Banana. Ou nada. Eu tenho tudo, eu tenho carro, eu tenho casa boa, eu vou trabalhar para quê? Eu vou fazer faculdade para quê? Eu vou estudar para quê? Se meu pai vai morrer, vou deixar um apartamento, deixar um carro, deixar não sei o quê. Por quê, irmão? Porque estão vivendo tempos fáceis. E tempos fáceis formam pessoas fracas. Agora, essas pessoas fracas vão formar tempo difícil. O que eu estou falando aqui, esse provérbio árabe é novo? Não. Não era assim lá nos reis? Você vai ver a história lá, né, que Davi, quando morre, aí vem, não sei, que reinou no lugar dele. Aí já tinha tudo pronto. Fez um bom reinado? Você pode ver, na maioria dos casos, o sucessor fazia um bom reinado, na maioria dos casos, não. Né, dava com os burros na água, fazia besteira, fazia tudo que não era para fazer, ressuscitava poste ídolo, não sei mais o quê. Aí a coisa desandava, ou vinha um cativeiro, vinha uma consequência. Aí clamava a Deus de novo, aí porque tempos difíceis, ia formar pessoas fortes.
né, aí de novo. E a história foi cíclica. Isso não mudou muito, irmãos. Nas nossas famílias, né, nós não rompemos cultura, e em boa parte é por culpa nossa mesmo. Eu vou pedir só para vocês lerem que nós terminamos, são as duas últimas partes aqui, né, Gênesis 2,15. Eu vou ler aqui da minha cabeça e vocês podem acompanhar aí. Tá? Gênesis 2,15 fala assim, né, que Deus pegou, formou o homem e a mulher e os colocou aonde? Colocou num jardim para os cultivar e os guardar. Então, irmãos, a família é como nós colocados num jardim, tá bom? O que nós temos que fazer com o jardim? É muito bonito? É, mas dá trabalho. Você tem que regar, você tem que podar, você tem que cultivar, você tem que adubar. Às vezes tem que podar, tirar um galho daqui, um galho dali, que num tempo vai ficar feio, aparentemente, mas depois vai brotar de novo, vai dar flores bonitas. Na família temos que fazer isso. O problema é que todo mundo quer ficar no jardim, mas ninguém quer cuidar do jardim. Ou quer pagar um jardineiro externo para cuidar do jardim. Entendeu? E aí o jardim é formado, pode até ficar bonito, mas ele é formado com plantas ou com gosto que não é o seu gosto. Porque quando o jardineiro é externo, né, ele faz coisa que não necessariamente é o que você ia fazer. Então, nas famílias estão assim, né, muita gente está delegando, está terceirizando a educação de filhos, cuidado com os filhos, isso é um problema que nós vamos enfrentar na próxima geração. Né? Porque se essa geração de agora é uma geração banana, na maioria dos casos, é uma geração que não se adapta. Eu falo isso por causa do trabalho. Novas pessoas entrantes nos trabalhos agora, eles não adaptam em setor nenhum. Eu estava contando um pastor esse tempo, tinha uma pessoa lá que estava no 5º setor em 2 anos de serviço. E ele entrou no setor, o chefe olhou torto para ele, está fazendo bullying, ou está com assédio, que é a palavra da moda, é assédio moral. Aí pediu para mudar de setor. Foi do outro setor, a chefe deu uma ordem para ele, que é natural, alguém está lá para trabalhar, vai ter ordem, é normal isso. Não gostou porque mandou eu fazer, ninguém manda em mim. Porque o pai não ensinou ordem, irmãos, não ensinou disciplina. O pai, quando eu falo pai aqui, o pai e a mãe, tá bom? O pai ou a mãe, o pai e a mãe. Não ensinou ordem, tem que ter limite, né? Já falamos sobre isso, tem que ter limite. Né? Lembra da frase que eu gosto de usar, né, educando filhos? Né? Filho criado sem disciplina é como um rio que não tem margem, vira pântano e nunca chega no mar. Então tem que ter limite, a planta tem que ser podada, tem que ser cortada, tem que ser ensinada, tá bom? E Lucas 13, 6-9, que vai dizer, né, numa das parábolas, Jesus falando, ele diz, né, que alguém tinha uma vinha plantada, tinha uma videira plantada, tinha uma figueira plantada, que não produzia figo, e o Senhor vai e diz, olha, eu quero que você corte essa figueira, que já é o 2º ano que eu passo aqui, ela não produz figo. Aí o Senhor, o dono da figueira, ponderado e sábio, falou o seguinte, o Senhor me dá uma chance? Me dá mais 1 ano, eu vou adubá-la, vou cultivá-la, e depois de 1 ano, se ela não produzir fruto, aí você pode cortá-la, tá bom? Então, às vezes, na família, irmãos, tem figueira que você quer arrancar, né? Tem planta que você quer tirar, extirpar, mas você tem que dar uma chance para recuperar, para restaurar, para restabelecer, tá certo? E essa frase aí do final, né, que eu gosto também de falar, que é em ética cristã, que a gente aprende que você como membro da sua família, você como pai, você como mãe, né, o que você fala tão alto que ninguém consegue ouvir o que você diz. Né? Se você não tem bons exemplos dentro de casa, não adianta você falar para o seu filho, fazer um discurso, fazer um tratado, que ele não vai te ouvir. Porque ele ouve com o que você faz e não com o que você fala. Porque o que você fala tem que estar acompanhado daquilo que você de fato faz, tá certo? Porque senão seu filho vai dizer, meu pai fala isso, minha mãe fala isso, mas não faz nada disso, não são corteses, não são educados, e assim por diante, tá bom? Então, irmãos, que Deus nos dê sabedoria e nos ajude, né, para livrar a nossa família do cativeiro cultural, tá bom? Para que a cultura que o mundo tenta impor, ou a cultura, né, moderna, da pós-modernidade, né, não prevaleça nos nossos lares, né, não nos atropele, né, não nos sufoque, tá bom? Porque muitas famílias estão ficando sufocadas, eles não sabem o que fazer. E agora eu faço como? Meu filho teve um comportamento, o que eu faço? Né, então, você tem que ter base sólida, tem que ser bem formado. Né, a igreja é um bom lugar para você aprender, isso é. Aqui nós temos, né, teremos cursos, né, acho que a Adriana, que é a superintendente da escola dominical, está com um projeto de restaurar alguns cursos da Universidade da Família, né, educando filho à maneira de Deus, homem ao máximo, mulher única, enfim, né, curso para casais. Nós temos evento dos casais, participem. Quantas vezes, por exemplo, eu não tinha vontade de vir na igreja, quando meus filhos eram pequenos.
Estou falando a verdade para vocês. É possível que vocês também tenham passado por isso. Aí o Fernando, o Gustavo, ó, pai, hoje tem programação do departamento, vai ter não sei o quê, vamos. Eu falei, vamos. Daí eu assim, puxa, eu queria ficar em casa hoje, eu queria descansar e tal. Mas vai, porque é importante, irmãos. Agora, se o pai não vem na igreja, a mãe também não vem, nenhum vem, o filho vai querer vir, ele já não, naturalmente já não gosta de vir, a maioria. Então ele vai achar isso natural não ir. Assim que ele for dono das próprias rédeas, como dizia meu avô, ele vai pirulitar, vai para outro lugar, e aí que não vai mesmo. Né? Então você cria o hábito, você vai criando o hábito de vir participar das programações, envolver. Tem que envolver, irmãos, tá bom? A palavra desenvolvimento pressupõe envolvimento, né? O prefixo des, né? Através de. Desenvolvimento é envolver através de. Então você tem que envolver alguma coisa, senão você não desenvolve. Tá? Com família é a mesma coisa. Se você não se envolve, não faz programas, você acaba nadando, né? E muitos pais ou mães falam assim, puxa, mas eu fiz tudo pelos meus filhos. Onde foi que eu errei? E aí pode ser o problema. O fazer tudo para os filhos é um dos grandes problemas. Tá bom? Mais alguém? Então terminamos aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Certo? Então, pastor, podemos terminar, né? Então, tá bom, vamos orar, então. Fiquem de pé, vamos orar. Pode terminar, pastor, ou tem mais algum aviso? Então, vamos orar e terminar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui, Deus, aprendendo mais das causas do Senhor para nós aqui na terra. Porque enquanto nós vivemos aqui, Deus, nós precisamos ter regras e conhecê-las. E não só conhecê-las, mas saber aplicar sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família. Nós queremos, Deus, ser pessoas melhores, queremos que a nossa família seja, né, a melhor família, ou pelo menos uma boa família, de fácil convivência, de fácil trato. Queremos que nossos filhos, Deus, aprendam conosco como formar uma família, né, direcionada pelo Senhor. Nós sabemos, Deus, que no mundo contemporâneo, nessa cultura que vivemos, ou nessa contracultura, nós temos que ter sabedoria, Deus, e firmeza para enfrentar essas dificuldades, os ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Nos dê sabedoria, Deus, discernimento, para saber, ouvir, entender, aprender e aplicar a palavra do Senhor correta na nossa vida e na vida dos nossos filhos e da nossa família, Deus. Nos ajude a caminhar nesse mundo tão tenebroso e tão difícil, mas nos fortaleça, Deus, para que mesmo num ambiente hostil, fétido, nós possamos ser aquela pessoa, quando for burilado, nós sejamos encontrados íntegros, limpos, inteiros e incontaminados, Deus, mesmo com algum resquício mundano, mas no nosso interior, com integridade dada pelo Senhor. Nós oramos agradecidos, pedimos pelo dia de hoje, pelo nosso almoço, pela nossa noite, pela ceia que teremos, pelo resto do dia. Nos dê um dia agradável, Deus, com nossa família, e que ao chegar em casa, nós tenhamos um olhar diferente para com nossos filhos, e um olhar, Deus, que nós somos o jardineiro colocado pelo Senhor no nosso lar, para guardá-lo e para cultivá-lo, e também para cuidar dele, Deus. Nos ajude nesse sentido. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.